A paz do Senhor Jesus Cristo. Aqui estamos nesta manhã, gravando o programa da UMESC, a Prática, essa parceria, que tem como objetivo trazer aos nossos amados ouvintes e irmãos de farda, a palavra de Deus. Palavra essa que o apóstolo Paulo escreve aos Romanos, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, tá certo? E esse programa vai ser, essa mensagem, ela vai ser postada em outubro, dia 7 de outubro. Mas eu já estou gravando antecipado, me preparando, porque eu gostaria de tratar aqui com os amigos a respeito do assunto de setembro, que é o suicídio. Sim, é preocupante. Eu não vou entrar no mérito da questão. Eu não sou psiquiatra, não sou psicólogo, não tenho essa formação, não tenho essa capacidade, de maneira que eu não vou emitir juízo de valor, Fato é que sabemos que muita gente tem tirado a própria vida, Isso não é coisa do privilégio dos nossos dias, não, Desde que o pecado entrou no mundo, os homens se afastaram de Deus e têm entrado por caminhos horríveis, Eu gostaria aqui de tratar desse assunto de alguma maneira, ajudar as pessoas que estão nos escutando, de maneiras que possamos trazer um socorro para você que nos ouve, porque o nosso trabalho visa justamente isso também, Além de anunciarmos esta poderosa salvação em Cristo Jesus, nosso Senhor, também socorrer alguém que esteja passando por um trauma psicológico, emocional, algo que realmente lhe trouxe uma perturbação muito grande, uma preocupação, quem sabe um beco sem saída, entrou num caminho e ele não encontra a saída para este caminho, e quem sabe pensa que tirar a vida será a solução, mas eu quero dizer para os amigos que não será. Eu gostaria de ler aqui Mateus capítulo 27, que diz assim, versículo 3, então Judas, o que traíra, vendo que fora condenado, trouxe arrependido as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e aos anciões, dizendo, pequei traindo sangue inocente. Eles, porém, disseram, que nos importa? Isso é contigo. E ele, atirando para o templo as moedas de prata, retirou-se e foi se enforcar. Então, essa é a situação de Judas, que traiu o Senhor Jesus, de maneiras que quando ele caiu em si a situação, o que ele de fato tinha feito, Judas se arrependeu e foi lá e cometeu suicídio. Aí eu pergunto, resolveu o problema de Judas? Não resolveu, tá certo? Judas vai para o inferno porque se enforcou, porque cometeu suicídio? Não, ele não vai para o inferno por causa disso. Ele vai para a condenação eterna pelo fato de não ter crido em Cristo como Senhor. Porque a Bíblia diz, está profetizado nos Salmos, nos profetas, a respeito do ministério e morte do Senhor Jesus Cristo e a glória que viria posteriormente, Todos os profetas do Antigo Testamento profetizaram. E lá tem a profecia, o Salmo 22 é uma profecia messiânica, que nos diz que todos iriam abandonar o Senhor Jesus. Todos os homens, ele iria pisar o lagar, Isaías diz, da ira de Deus sozinho. Tanto é que Judas, melhor que Pedro, melhor não, o correto, Pedro negou Jesus 3 vezes. Qual é a diferença entre o pecado de Judas e o pecado de Pedro, ou de João, de todos os outros que abandonaram eles? Tudo igual, tudo a mesma coisa, Acontece que Pedro acabou procurando o Senhor Jesus e arrependido, confiou no amor e na misericórdia do Senhor Jesus. Essa é a diferença. Judas se perdeu eternamente não por causa do suicídio, mas pelo fato de ele não ter confiado no amor, na misericórdia, na compaixão, na longanimidade, na benignidade do Senhor Jesus Cristo. Ele sim é perfeito Deus, mediador entre Deus e os homens para nos salvar e nos tirar de todo o laço do diabo. O que é que eu quero dizer com isso? Que todo homem que vem ao mundo, meus queridos,
Todo homem que vem ao mundo, ele vem sobre a condenação do pecado. O Salmo de número 14, versículo 3 em diante, Romanos capítulo 3, versículo 10, né, diz que todos se tornaram inúteis, todos se desviaram, não podendo de maneira nenhuma alcançar a Deus. Não tem como o homem alcançar a Deus. O apóstolo Paulo escreve aos Efésios capítulo 2. Uma parede de separação quando do pecado de Adão se levantou, essa parede, né, metaforicamente falando, né? Essa parede se ergueu, de maneira que o homem ficou separado de Deus. Não tem como o homem chegar até Deus, tá certo? Não tem religião, não tem boas obras, não tem. Mas não tem nenhum impedimento dele chegar até Jesus. Por isso que o Senhor Jesus disse: vinde a mim, todos vós estáis cansados, sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. Não havendo impedimento para irmos até Cristo, todo homem que confessa Cristo como Senhor, ele passa a ser filho de Deus. Está ali em João capítulo 1, versículo 12. Está ali em 1 João capítulo 3, versículo 1 e 2. Tá certo? O apóstolo Paulo escreve aos Romanos capítulo 8 que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. Olha o que a palavra de Deus diz. Nenhuma condenação há. Que condenação é essa? É aquela lá do Éden. Porque quando Adão pecou, Deus havia alertado ele. De toda árvore do jardim comerás livremente. Deus nunca proibiu Adão de comer. Ele era livre. Porém, tinha uma ressalva. Da árvore do conhecimento do bem e do mal tu não come. Ele foi avisado. Porque no dia que tu comer, tu morre. E foi justamente isso que Adão fez. Como o relato é muito sucinto, né, a gente não se atenha, não consegue, às vezes, passa batido, não pega detalhes. Mas quando Adão comeu daquele fruto, ele estava dizendo: eu não quero comunhão com Deus. Eu não quero a eternidade. Eu não quero fazer parte desse projeto de Deus. Eu quero viver a minha vida, eu quero as minhas convicções. Ele não confiou em Deus, ele devia ter confiado em Deus. Como ele desobedeceu, a sentença não se fez tardar. Deus disse: se tu comer, tu morre. Quando Deus confrontou Adão após o pecado, ele disse: olha, maldita é a terra por tua causa, ela te produzirá espinhos e abrolhos. Do suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tu voltes ao pó, porque do pó tu foste tirado, por pó tu tornarás. Ali a morte entrou por causa da desobediência de Adão. E toda a raça humana está sob condenação, tá certo? Todo homem que vem ao mundo, ele não está apto a viver em comunhão com Deus. Por isso, a vinda do Senhor Jesus Cristo, tá certo? Perfeito homem, perfeito, sem pecado, ele foi gerado pelo Espírito Santo de Maria, serva do Senhor, tá? Jesus participa da nossa humanidade pelo sangue e não pela semente pecaminosa, né? Que é a semente do homem. Ele não foi gerado por um homem, né? Ele não foi gerado por José. Se ele fosse gerado por José, ele era tão pecador quanto eu e você que me ouve. Ele foi gerado pelo Espírito Santo. Esse Jesus foi até a cruz em obediência ao Pai para nos resgatar da maldição do pecado, para tirar nós das trevas, para nos dar vida e vida abundante. Ele disse: para que nós achamos descanso para a nossa alma. Então você que está me ouvindo, corra aos pés de Cristo, porque Ele tem a paz que excede todo entendimento. Quem tem é o Senhor Jesus. Não é o dinheiro, não é a posição social, não é a religião, não é, meus queridos. Está aqui, ó, Bíblia, Palavra de Deus. Tá certo? Vá ler a Bíblia. Conheça o Senhor Jesus Cristo, ame-o de todo o teu coração, porque Ele mesmo disse: quem não amar, ou melhor, quem amar mais o pai, a mãe, os filhos, o que quer que seja essa vida, mais do que a mim, não é digno de mim. Eu estou seguindo a Cristo há mais de 40 anos, tá bom? Tive dificuldade, passei por muita luta, né? Errei também. Mas graças a Deus por Jesus Cristo, meu Salvador. Jesus disse: aquele que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora.
ele tem o descanso para a tua alma. O descanso está em Cristo. Não está na religião, no dia de semana, no cerimonial, não está. Está somente em crer em Cristo como Senhor. Tá certo? Quem sabe você que está me ouvindo está em situação difícil, está com algum problema, né? Está aí pensando, quem sabe, em tirar a própria vida, não vai resolver o teu problema, não resolveu o problema de Judas, não vai resolver o teu. Tá certo? Você deve confiar na palavra de Deus, porque quem não crê na palavra de Deus chama Deus de mentiroso, hein? João capítulo 5. Quem não crê no testemunho de Deus, mentiroso faz. Se aqui Deus está provendo para nós uma poderosa salvação em Cristo, perdão dos nossos pecados, vida nova, vida transformada, e se nós não cremos, estamos dizendo que Deus é mentiroso. É como se eu der a minha palavra para você e você duvidar. Eu vou dizer, ué, acha que eu sou mentiroso? Não é assim que nós fazemos? Você diz para mim que vai, eu questiono, você vai dizer, está me chamando de mentiroso? É a mesma coisa com o Senhor. Se nós não crermos nesta palavra, conforme ela está aqui, as promessas de Deus para nós, meus queridos, chamamos Deus de mentiroso. Então, lê 1 João capítulo 5. Quem não crê, mentiroso faz. Tá certo? E você que está me ouvindo, toma uma decisão. Comece na tua casa a ler a palavra de Deus. Comece a ler. Tá certo? Comece a estudar a palavra de Deus. Conhece o Jesus que eu estou apresentando para você, porque ele disse, examinai as Escrituras, está lá em João 5. Examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Lá em Lucas, os discípulos no caminho de Emaús, no final do livro de Lucas, Jesus tratou eles como loucos e nécios, tardios de coração, porque eles estavam duvidando que o Senhor Jesus tinha ressuscitado, ou que ele fosse o Messias, o Redentor da nação de Israel e de toda a humanidade, né? E Jesus ressuscitado aparece para eles, eles nem conheceram Jesus. E Jesus então diz para ele, nécios e tarde de coração em crer em tudo o que os profetas, os salmos e Moisés falaram a respeito de mim. Já estava tudo aqui profetizado o que ia acontecer com o Senhor Jesus. Ele pagou o preço pela minha e pela tua redenção. Então, tome posse dessa bênção, entre por este caminho. Jesus é o único caminho, ninguém vem ao Pai se não for por mim, ninguém não comporta nenhuma outra possibilidade, é ninguém, é somente o Senhor Jesus. Ele disse, eu sou a porta das ovelhas, quem entrar por mim entrará e achará pastagem. Ele é o único Senhor. E eu apresento ele para você nessa tarde. Não toma uma decisão drástica. Procure-nos, ligue para nós. Vamos orar junto, vamos caminhar junto, porque eu sei que Jesus tem um socorro para a tua vida. Para você que já tomou a decisão errada e está prestes a querer tirar a vida, ou você ainda que não tomou a decisão errada, mas daqui a pouco toma, precisa de sabedoria de Deus, de entendimento de Deus para andar segundo a vontade de Deus, porque eu quero dizer para você, o caminho de Deus é perfeito. Tá certo? O pensamento de Deus ao nosso respeito é mais alto do que os nossos pensamentos. O fim que eu quero para a minha vida está na mão de Deus. Mas eu preciso ter a minha comunhão com Ele mediante Jesus Cristo, meu Senhor. Deus abençoe poderosamente você em nome de Jesus. Pai, nesta tarde oramos e entregamos os nossos ouvintes na Tua presença. Livra de toda obra má. Todo laço do diabo nós repreendemos em nome de Jesus. Dá o teu socorro. Sim, Senhor, abre porta poderosa para os nossos ouvintes, nossos irmãos de farda, da praxe, que é o MESC, nossos irmãos, ó Senhor, que estão nesta batalha, anunciando a tua palavra. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Queridos, Deus abençoe, tamo junto.